Tudo bem, queridos alunos? Espero que esteja tudo bem com todo mundo esteja evitando sair de casa o máximo possível, para que a gente possa vencer esse período complicado o mais rápido possível. Bem, devido a esse contratempo, eu vou aqui adicionando a matéria que eu ia ser dada em sala de aula, ela vai ser passada aqui na forma de uma videoaula, tudo bem? Tudo que ia ser falado em sala de aula vai ser falado aqui, então eu estou gravando essa aula para vocês. E devido a isso eu vou mudar um pouquinho a ordem do conteúdo. Eu vou dar prioridade para tudo que for teórico nesse primeiro momento. Então a gente vai fazer uma aula, tudo que a gente puder ver de teoria nesse primeiro momento vai ser visto, porque eu acho que é mais fácil fazer essa transmissão de conhecimento teórico via vídeo do que quando a gente tem muitos exercícios, muitos cálculos. Então a gente vai dar um enfoque mais na parte teórica, quando a aula retornar, a gente tendo essa teoria de base, a gente vai prestar atenção nos cálculos. Então vamos lá. A gente vai dar continuidade nas matérias de máquinas elétricas. Como eu falei para vocês, máquinas elétricas basicamente é o estudo de gerador e motor elétrico, tá? Que são duas máquinas que são puramente elétricas e que a gente encontra muito na indústria e também na indústria e até mesmo nas casas das pessoas. Então, principalmente os geradores a gente encontra muito em residência do interior. Então a gente vai trabalhar a estrutura dessas máquinas. A gente já viu motores de corrente contínua e agora a gente vai entrar em motores de corrente alternada. Tudo bem? Motores de corrente alternada são disparados os motores mais utilizados, seja em indústria, seja em qualquer outra aplicação. E dá para entender o porquê que ele é muito utilizado, né? Pois a corrente que chega na nossa tomada, que chega através do sistema de distribuição de energia elétrica, seja nas indústrias, seja na nossa casa, ela é uma corrente alternada. Então, para não necessitar dispositivos que tenham que ficar fazendo conversão entre corrente contínua e corrente alternada, a gente opta pelo uso de motores de corrente alternada. Também são motores baratos, fáceis de construir, então eles são super utilizados devido a esses fatores. De motores de corrente alternada, a gente tem dois tipos, os motores síncronos e os motores de indução, que a gente também chama de motores assíncronos. Tudo bem? Os motores síncronos são aqueles motores que funcionam com velocidade fixa. Então, eles já mais para frente aqui, eu vou explicar a diferença estrutural entre o motor síncrono e o motor assíncrono. Mas o motor síncrono, a principal característica dele é que ele funciona com velocidade fixa. Então ele é utilizado somente para grandes potências, porque ele também tem um tamanho reduzido, ou quando se necessita de uma velocidade muito controlada. A velocidade não pode variar com a carga. Então esses casos justificam a utilização de um motor síncrono, que é um motor mais caro do que o motor assíncrono. Já o motor assíncrono, ele funciona normalmente com uma velocidade constante, só que ela varia ligeiramente com a carga mecânica aplicada no eixo. Então, se aumentar a carga, ela tem uma pequena variação de velocidade. Se isso é possível, a gente usa motor assíncrono. Se a velocidade tem que ser muito constante, se um processo industrial no qual esse motor está trabalhando é muito preciso, então a gente vai optar por um motor síncrono. Só que, então, devido à sua simplicidade, robustez e baixo custo, o motor de indução ou motor assíncrono é disparado, tá? É disparado o motor que a gente mais utiliza na indústria, tá? E atualmente também, o motor assíncrono, quando controlado por um inversor de frequência, a gente consegue, então o auxílio, a ligação através do inversor de frequência, a gente consegue fazer o controle da velocidade quase com a mesma eficiência de um motor síncrono, o que então aumentou mais ainda a utilização desse tipo de motor. Tudo bem? Então, esses são os dois tipos de motores, motores síncronos e motores assíncronos. Essa daqui já é uma tabela que eu mostrei para você de classificações de motores. Os motores de corrente contínua, a gente já viu na última aula. Então, eles podem ser classificados como excitação em série, quando a gente alimenta o estator em série com o rotor, excitação independente,
quando o estator tem uma fonte de energia e o rotor outra fonte de energia. Excitação compound, que é quando o motor tem quando o rotor e o estator são excitados pela mesma fonte, mas de maneira paralela, e o motor cujo estator ele é feito de um ímã permanente. Então esses são os motores de corrente contínua. Os motores de corrente alternada, a gente tem alguns ramos de classificação para ele, tudo bem? Então o motor ele pode ser monofásico, trifásico ou universal. O universal ele é tanto monofásico, ele pode ser acionado numa rede monofásica, tanto com uma rede trifásica. Dito isso, eles podem ser também síncronos ou assíncronos, que foi o que eu comentei com vocês. Os assíncronos são motores que têm uma perda de velocidade, tem o que a gente chama de escorregamento, e o síncrono não tem esse problema. Entre esses motores aqui, muito mais utilizado o motor trifásico. Novamente, quando a gente avançar na explicação teórica, vocês vão perceber que ele tem um ganho de rendimento e também como nossa rede de alimentação é uma rede trifásica, também faz sentido a utilização dele. E dentro deles aqui a gente tem algumas séries então dentro dos assíncronos tem o gaiola de esquilo, o rotor bobinado. Dentro do gaiola de esquilo tem o split phase, capacitor de partida, capacitor permanente, entre outros. Só que nesse primeiro momento a gente vai focar principalmente nesse motor aqui, ó, que é o motor CA trifásico assíncrono de gaiola. Esse motor aqui é, com grande folga, o motor mais utilizado na indústria. A gente vai passar, esse aqui a gente vai ver em detalhes, numa próxima aula a gente vai passar e vai ver as diferenças por esses outros ímãs. Mas esse motor CA trifásico assíncrono de gaiola é disparado o motor mais utilizado na indústria. Então vamos seguir aqui, ó, com a estrutura e características de um motor CA. Então a gente tem aqui, ó, alguns elementos do motor de corrente alternada. A gente tem a placa de identificação, tá? A gente tem a tampa frontal, o nosso eixo, o rolamento dianteiro que faz o eixo rodar sem muitos atritos. A gente tem a caixa de ligação, que é onde você vai fazer a ligação elétrica com o motor na rede. O ventilador, que a gente acopla ao rotor e puxa ar da tampa traseira que é vazada aqui. Ela puxa ar do ambiente e joga para dentro do motor para fazer o resfriamento. Então, essas aqui que eu marquei no momento são estruturas com menos importância, tá? São estruturas mais genéricas. Então, o ventilador, a função dele é ventilar, placa de identificação vem com todas as informações do motor, qual que é a tensão nominal, corrente nominal. A tampa é a tampa, o eixo é onde vai ligado o rotor. O mais importante, o que determina o funcionamento de um motor de corrente contínua, são esses dois elementos aqui, ó. O rotor com o seu núcleo e o estator. Então, esses elementos aqui a gente tem que saber em detalhe. Então, vamos detalhar um pouquinho eles. Então, vamos lá. O que é o estator? Tudo bem? O estator ele é construído com chapas de materiais magnéticos e recebe um enrolamento de campo cujas espiras são colocadas em ranhuras, como é mostrado na figura. Então, ó, o estator ele é a carcaça que vai por fora do meu eixo com o meu rotor. Então, ele é de um material ferromagnético, ou seja, ele tem boa condutibilidade magnética, e ele é onde a gente enrola a bobina do meu motor. Bom, vocês lembram que no motor de corrente contínua a alimentação é no rotor? A gente alimenta o rotor e o rotor gera uma corrente no estator, gera um campo no estator. Na verdade, a gente alimenta no motor de corrente contínua, a gente alimenta tanto o rotor quanto o estator. Já no motor de corrente alternada, a alimentação aqui, ó, é feita somente no estator.
Então aqui, ó, tem um material com ferro magnético e a gente enrola as bobinas de maneira a ficarem trançadas no meu estator. E aí a gente alimenta essas bobinas. Aqui a gente já tem a figura de um estator com todas as bobinas trançadas. Aí é onde se situa o enrolamento de campo, que pode ser mono ou trifásico. A maneira com que esse enrolamento é construído determina o número de polos que o motor vai ter. Então, se a gente vai construir ele com 3 bobinas, ele vai ser um motor trifásico. Se a gente vai construir com uma bobina, ele vai ser um motor monofásico. Então, essa é basicamente a estrutura do meu estator. Um núcleo ferromagnético e as bobinas por onde a gente vai alimentar o meu motor. E a gente tem aqui o nosso rotor. O nosso rotor de gaiola de esquilo. O rotor em armadura é montado no motor. Então, olha só, a gente acopla o motor no nosso eixo, esse nosso rotor no eixo. Ele também é construído de um material ferromagnético, onde a gente vai trançar aqui nele também bobinas. Então, ó, só que eles ficam trançados aqui, ó, de forma que a estrutura dele ferromagnética aqui parece uma gaiola. Por isso que a gente chama ele de motor de gaiola. Então, esses enrolamentos de armadura são ligados em anéis deslizantes. Então, a gente prende o rotor ao nosso eixo. Eu vou explicar mais aqui para frente como que funciona o esquema de funcionamento dele. Mas, basicamente, a corrente alternada no rotor vai criar um campo magnético variável. Esse campo magnético variável vai induzir uma corrente nessa bobina que está no meu estator. Se a gente tem uma corrente dentro de um campo, vai aparecer uma força eletromagnética, igual a gente já viu em aulas passadas. Essa força aqui vai fazer esse motor, esse condutor aqui, essa bobina, girar. Essa bobina está presa na gaiola, faz o movimento de gaiola, a gaiola está presa no eixo, transporta o movimento rotatório para o eixo. Então, basicamente, a estrutura é bem simples. Ó. Eu vou alimentar o meu estator com uma corrente alternada. A corrente alternada naturalmente cria dentro um campo magnético variável. Vamos deixar isso aqui de maneira mais... Vamos explicar isso aqui de maneira mais didática a seguir. Então, ó, vamos começar com os motores monofásicos. Os motores de indução monofásico, ele é um motor elétrico de pequena ou média potência. Geralmente são motores menores que 5 cavalos. Ele é usado para a produção de um conjugado de motor de partida de um motor de indução monofásico. Então, olha só, ele é o resultado, ele é um motor que tem uma única fase de alimentação. Então, o meu estator aqui, ele vai ter uma única só bobina. Então, vamos perceber aqui, ó, vamos explicar aqui mais ou menos o funcionamento do motor monofásico. Então, percebam aqui, ó, o motor monofásico, ele tem uma única bobina. E a diferença entre o meu polo positivo e o meu polo negativo são de 180 graus. Então, a gente vai alimentar, uma das alimentações vem nesse ponto A, outra alimentação vem no meu ponto B. Aqui dentro, a gente tem um rotor, que ele é um elemento de também ferromagnético, também conduz energia, e nele a gente tem enrolado no meu rotor, a gente tem um enrolamento de campo. Aqui a gente tem um enrolamento de armadura, que vai dentro do meu rotor, a gente chama de enrolamento de campo. A bobina então do estator, enrolamento de armadura. Bobina do rotor, enrolamento de campo. Olha só, se a gente alimentasse esse motor com uma corrente contínua, esse polo aqui, como a gente está falando, então vamos limpar aqui, ó. Como a gente está falando, como a corrente é contínua, ela não muda de sinal, bom, toda corrente gera um campo magnético. Como essa corrente ela é contínua, ia gerar aqui, ó, na minha alimentação positiva, o meu polo norte, e na minha alimentação negativa, o meu polo sul. Então, ia girar, vamos supor que esse rotor aqui nessa posição está nessa posição inicial. O rotor, ele é de um material ferromagnético. A hora que eu induzo a energia, o que vai acontecer? Ele vai
induzir uma corrente aqui, vai girar esse motor e aí esse rotor vai ficar parado aqui, ó, apontado para o polo norte. Como o campo não varia mais, esse rotor ele vai rotacionar. Ele estava numa posição assim, ele vai rotacionar até se alinhar com o polo norte e o polo sul do estator. A partir do momento que ele se alinhou com o polo norte e o polo sul do estator, ele ia ficar parado. Isso aconteceria se a gente utilizasse essa estrutura como um motor de corrente contínua. Só que não, a gente está usando um motor de corrente alternada. Então, esse motor de corrente alternada, a corrente está alternando, então, ora esse é o polo positivo, ora esse é o polo, ora ele é o polo positivo, ora ele é o polo negativo. Consequentemente, o campo magnético aqui dentro desse estator também é variável. Então, olha só, eu tenho um campo magnético variável, o que vai acontecer? Campo magnético variável vai induzir. A gente aprendeu que campo magnético variável induz em um enrolamento uma corrente. Então, esse campo, que aqui ora é norte, e aí depois ele não é mais norte, vira sul, aí depois ele vira norte de novo, depois ele vira sul de novo. Então, a gente tem um campo magnético variável. Esse campo magnético variável faz com que esse campo magnético variável faz com que induza no meu enrolamento de campo uma corrente. Então aqui, ó, nesse enrolamento que está entrando aqui e saindo aqui, se a gente usar a regra da mão direita, a gente vai ver que vai ser induzida uma corrente. Então aqui a gente tem uma corrente elétrica dentro de um campo magnético. Usando a lei de Faraday, a gente sabe que uma corrente elétrica dentro de um campo magnético induz uma força eletromagnética. Então, a gente induz uma força eletromagnética que vai fazer esse rotor girar. E aí ele vai ficar girando. Aqui, a gente tem um gráfico do campo magnético induzido nessa corrente. Então, B é o meu campo magnético. Esse daqui é a período de oscilação da minha corrente alternada. Então a gente tem, ó, quando esse B, quando a gente inicia, ele está no zero. Quando a corrente vai aumentando, né? Quando ela chega no valor máximo aqui, esse campo, nesse ponto A, a gente tem o nosso campo magnético com valor máximo. E aí ele só que aí a corrente vai abaixando, a corrente segue esse mesmo padrão. Então, o meu campo magnético nesse ponto aqui vai ficando cada vez menor, até que quando a corrente magnética quando a tensão, ó, tá vendo que eles percebem igual? Quando a tensão tá negativa, tá no seu pico negativo, o meu campo magnético também fica no meu pico negativo. Então, é assim que funciona o motor de corrente contínua. É muito, muito parecido, se vocês lembrarem também, como a gente viu, com o gerador monofásico. Então, esse é o motor monofásico de corrente alternada. Então, olha só, a gente tem um enrolamento de armadura só, uma bobina só na armadura inteira. Então, esse campo magnético, ó, ele fica aumentando de intensidade e diminuindo de... Então, uma hora ele é o máximo positivo nesse ponto A, hora ele é o máximo negativo nesse ponto A. Hora ele é o máximo positivo nesse ponto A, hora ele é o máximo negativo no ponto A. Então, ó, só que olha só, esse motor aqui, a corrente tem que ser muito forte e a tensão induzida tem que ser muito forte para tirar esse rotor da inércia dele. Porque ele, como a gente viu, ele é uma estrutura metálica, ele tem um certo peso. Então, a força magnética aqui inicial para tirar ele de movimento tem que ser muito grande. Ou o motor tem que ser de tamanho reduzido, porque para tirar da inércia depende da massa. Para motores de grande potência, motores de grande potência são motores de maior dimensão. Maior dimensão, maior o peso. Então, por isso que quando a gente fala lá no início que motores monofásicos são motores de menor potência, é por isso, porque são motores de menor tamanho e assim a gente consegue vencer essa inércia no momento de partida do motor. Só que, e quando a gente precisa de um motor de grande potência?
E eu preciso de um motor de grande potência, então eu preciso de um motor grande, mas esse motor precisa funcionar. Qual que é a minha saída, tá? A gente pode utilizar, então, motores de indução trifásico. Como que funciona o motor de indução trifásico? Então, vamos lá. Ele vai ser um motor elétrico de pequena, média e grande potência, então a gente encontra motores elétricos trifásicos desde 1 cavalo até mais de 300 cavalos vapor sem nenhum problema. Então ele não necessita de um circuito auxiliar de partida, ou seja, ele é mais simples, menor e mais leve que o motor de indução monofásico, de mesma potência. Por isso ele apresenta um custo menor. Então olha só, como que funciona então o meu motor monofásico? Lembra que no meu motor trifásico, lembra que no meu motor monofásico a gente tinha uma bobina só e a diferença entre a entrada e saída da bobina era de 180 graus? Agora aqui a gente vai posicionar 3 bobinas. Então a gente tem aqui a nossa bobina A. A gente vai rotacionar, pessoal, aqui ó, 60 graus. E vai colocar minha bobina B aqui, ó, a diferença entre a entrada e saída dela também é de 120, 180 graus. Vou andar mais 60 graus aqui e vou posicionar a minha bobina C. Bom, a gente fala aqui então que, bom, ó, eu andei 60 graus para posicionar o meu B' e 60 graus para posicionar o meu B. Então a gente fala que esse motor trifásico, até se a gente pegar 360, que é a rotação total, se a gente colocasse uma bobina só. Então, no outro a gente tinha a bobina preenchendo todo o estator. Agora a gente tem que dividir ele em 3. Se a gente dividir 160 em 3, a gente vê que cada bobina está a 120 graus de distância uma da outra. Então, eles estão numa fase de 120 graus, uma bobina da outra. Não coincidentemente, a geração, então quando a gente lembrar na aula de geração de energia, a geração de energia ela também é produzida com uma diferença de 120 graus entre elas. Então vamos dar sequência aqui. Então olha só, esse motor aqui, a gente pode representar ele, deixa eu ver como que eu tenho aqui para frente. Então olha só, então, ó, o motor de indução trifásico CA, ele é o motor mais comum utilizado no Brasil. Normalmente ele é utilizado com uma potência de 220 a 127 volts, com uma frequência de 60 Hz. Para você inverter o sentido de rotação do motor, basta inverter as conexões do motor. Então vamos lá, ó, vamos explicar aqui ó, o funcionamento do motor. Então, ó, a corrente que vai entrar aqui, eu vou alimentar cada um das minhas fases vão estar sendo alimentadas então eu vou alimentar esse motor por um sistema trifásico. A corrente que alimenta esse motor, ela está com uma defasagem de 120 graus. Então, se a gente perceber aqui, ó, quando a corrente na minha fase A chega no valor máximo, a minha corrente na minha fase C chega no valor máximo 120 graus atrás e minha corrente no valor B vai chegar no valor máximo 120 graus para frente. Então, olha só, esse aqui é o gráfico da corrente que vai ser induzida em cada uma das minhas fases. Vermelha é minha fase R, azul é minha fase S e verde é minha fase T. Então, olha só, a gente tem aqui ó, as 3 fases, fase R, fase S e fase T, cada uma separada da outra por 120 graus. A corrente que vai alimentar cada uma dessas bobinas também estão separadas em 120 graus. Então, olha só nesse caso aqui, ó, quando a gente pega esse tempo aqui, ó, na minha fase R, a minha corrente vale 0. Se minha corrente vale 0, o meu indutor também, o meu campo magnético também vale 0. A minha corrente na minha fase T, ela está
caindo. E minha corrente na minha fase S, ela está o máximo negativo. Então a gente percebe que para esse tempo aqui, é como se a gente tivesse um ímã apontando para baixo. Eu tenho a influência das outras fases, só que eu tenho a minha fase T positiva e a minha fase S negativa. Eu não tenho a minha fase R. Se a gente calcula o vetor resultante, então é como se a gente tivesse um ímã apontando para baixo. Então, para esse tempo, é como se meu estator funcionasse como um ímã permanente apontando para baixo. Conforme a gente caminha, então vamos supor que aqui passou 2T. Só um exemplo. Para 2T, essa situação que a gente encontra aqui, o que aconteceu? Bom, a minha corrente na minha fase R, ela vai estar máxima. Corrente máxima, consequentemente, meu campo magnético máximo. A minha campo magnético na fase S e T, eles estão lá embaixo negativo. Então, a gente tem uma máxima B e o 2 e RS aqui jogando contra. A gente calcula a resultante. Então, para esse caso aqui, é como se a gente tivesse uma seta, um ímã permanente com o norte para cá. Vamos parar aqui. Rotacionei mais um tempo aqui. Então, rotacionei mais 2T, por exemplo. Rotacionando mais 2T, o que aconteceu nesse caso aqui? Nesse caso aqui, a gente tem a nossa fase T valendo muito pouco. A nossa fase R voltou a valer 0. E a nossa fase S está quase no seu pico. Então, a resultante é aqui para baixo. É a ponta, como se a gente tivesse um ímã só, cujo polo norte está aqui em cima. Então, vocês percebam o que está acontecendo. Da mesma forma, na corrente, no motor monofásico, basicamente, a rotação do motor funcionava assim, um norte para cá, o norte se locomovia para cá, o norte se locomovia para cá, o norte se locomovia para cá. Nesse esquema, então a gente tem a alimentação, a conjugação. Então, quando a gente analisar nesse caso aqui, olha, a corrente da minha fase R vai ser maior do que da minha fase S e T, porque elas estão defasadas. Então, para esse tempo, a minha corrente na fase R é maior. Então, o meu campo magnético resultante, que é a soma dos três campos magnéticos, vai estar apontando nessa direção dessa fase. Para um outro momento, por exemplo, aqui, passado mais um intervalo de tempo T, o meu campo magnético superior, ele é o da minha fase S. Então, a gente vai ter aqui, um campo magnético resultante vai estar sendo apontado para S. Então, olha só, ora ele vai estar sendo apontado para a fase R, ora para S, ora para a minha fase T. Vocês percebem que a gente tem aqui, um movimento circular da minha resultante de campo magnético? Ou seja, aqui dentro eu tenho um campo magnético variável e ele está variando de maneira circular. A gente sabe que campo magnético variável circular, a gente sabe que campo magnético variável induz num condutor uma corrente elétrica. Aqui dentro vai estar o meu rotor, nele vai ser induzido a minha corrente elétrica. Então a gente induz a corrente elétrica e corrente elétrica dentro de campo magnético gera força eletromagnética. Então vai gerar dentro do meu rotor aqui uma força que vai fazer ele rotacionar. Tudo bem? Olha só. Então, só para a gente ter uma noção aqui, aqui eu dei uma explicação mostrando as correntes. Vamos mostrando o campo magnético. Vamos mostrar agora a corrente. Bom, a gente tem aqui 3 fases. Aqui a gente representa essas 3 fases. Sempre que a gente representa um motor trifásico, a gente representa ele assim. Uma bobina é a minha fase A, outra bobina é a minha fase B, outra bobina é a minha fase C. A gente percebe aqui que a gente está numa ligação estrela, tá? Existem alguns tipos de ligação. Existem a ligação estrela e a ligação triângulo.
Isso é motivo, a gente vai diferenciar isso aqui em aulas posteriores. A priori, vamos entender que isso aqui é a representação do meu motor trifásico. Essa daqui, ó, é a representação dessa bobina que começa aqui e termina aqui. Essa B é a representação da minha bobina que começa aqui e termina aqui. Então, olha só, eles são alimentados com com a corrente trifásica. Então, a gente tem a fase A, a fase B e a fase C. Essa daqui é a minha fórmula para a fase A, IM cosseno de ômega t. E B, ela está 120. E B, ela está defasada de 120 graus em relação a A. E C está relacionada, e C, ela está 120 graus em relação a B. Então, em relação a A, ela vai estar com 240 graus. Então, vamos pensar aqui, ó. Então, essa é a ligação do meu motor. Então, nesse primeiro momento aqui, ó. Então, para o momento, quando o tempo vale 0, ou para quando o ômega t vale 2π, ou seja, um ciclo, ó, de 0 a 2π. Então, quando vale 0 e quando vale 2π, então, ó, o cosseno de 0 vale 1. Então, esse daqui vai valer 1. Esse daqui vai ser cosseno 0 menos 120. Cosseno de menos 120 é menos meio. Então, a corrente aqui vai valer metade. Então, vai estar, ó, entrando a corrente aqui, vai estar saindo metade por aqui, saindo metade por aqui. Se a corrente ela é máxima em A e não é nem em B e nem em C, então o meu campo magnético ele tem uma resultante apontando para o lado A. Só que essa minha corrente ela é alternada e ela varia na forma de uma senoide. Vamos pensar agora para quando o ômega t valer 2π sobre 3. Ou seja, ela teve uma variação de 120 graus. Quando então a gente volta aqui nessas primeiras, substitui ômega t por 2π sobre 3, a gente percebe, ó, que ela vai ser máxima, que ela vai estar entrando aqui, a minha corrente vai estar entrando no meu motor pela minha fase B, e ela vai estar saindo, ela vai ser mínima na fase A e na fase C. Para fazer esses cálculos, a gente está usando as fórmulas da corrente alternada. Bom, se ela é máxima em B e negativa, e o valor da metade dela em A e C, então o meu campo magnético vai estar apontado para o lado da minha fase P. Vamos andar mais um pouquinho. Vamos andar mais 120 graus. Quando a gente anda mais 120 graus, quem que vai estar no meu máximo? A minha corrente C. Então, ela vai estar entrando por C e vai estar saindo, ó, metade por A e metade por B. Nesse caso, o que vai acontecer então? Então, ó, a gente tem, se a corrente ela é máxima em C e ela é menor em A e B, então o meu campo magnético está apontando para o lado da minha fase C. Então, essa daqui é o funcionamento do motor trifásico. Então, se a gente perceber, olha, ele funciona igual um reloginho, ó. Ele vai estar, o meu campo magnético no estator vai estar apontando hora para cá, hora para cá, hora para cá, depois ele retorna para o primeiro. Então, ele vai ficar fazendo um movimento rotacional, gerando aqui dentro um campo magnético variável. Esse campo magnético variável faz o quê? Induz uma corrente no meu estator. Essa corrente no meu enrolamento de campo, induz uma corrente no meu rotor, no meu enrolamento de campo, corrente elétrica dentro de campo magnético, gera força elétrico-magnética. Só que percebam que enquanto no motor monofásico o polo fica variando só aqui, no motor trifásico ele varia de forma circular. Sendo assim, ele consegue, como ele está ora aqui, ora nesse sentido, ora nesse sentido, ora nesse sentido. E ele vai diminuindo nesse sentido, aumentando nesse, diminuindo nesse, aumentando nesse, diminuindo nesse e aumentando nesse. Aqui dentro faz um campo magnético circular. Esse campo magnético circular, como ele está circulando aqui, a corrente vai ser induzida de maneira alternada aqui também.
Sendo assim, ele consegue tirar, ele precisa de menos força, menos corrente para tirar esse motor da inércia. Então, por isso que motores trifásicos são motores que necessitam de uma menor força para tirar as correntes, para tirar o motor da inércia. Então vamos lá. Então, agora eu vou diferenciar para vocês os motores síncronos e os motores assíncronos. O motor síncrono, o rotor é constituído por um ímã permanente ou por bobinas alimentadas em corrente contínua mediante anéis coletores. Então, o meu motor síncrono, eu alimento não só o meu estator, mas eu alimento também o meu rotor, ou eu construo o meu rotor de um ímã permanente. Olha só, se o meu motor está sendo alimentado, a corrente induzida nele, se ele está sendo alimentado, a corrente no meu rotor, que a gente chama de corrente de campo, ela não é gerada através do campo magnético do estator. Ela é alimentada por uma outra fonte independente ou ela é um ímã permanente. Sendo assim, não tem um atraso entre a geração da corrente no estator e a geração da corrente no indutor. Esse não atraso entre eles, ou seja, aqui vai ter uma corrente elétrica dentro de um campo variável, vai gerar uma força eletromagnética. Só que essa corrente é de uma fonte externa. Esse não atraso entre a corrente induzida ser do estator faz com que esse motor aqui, o motor síncrono, não tenha o que a gente chama de escorregamento. Então os motores, por isso que eles têm a velocidade constante independente da carga. Porque olha só, independente da carga que eu estou colocando aqui, a corrente nele não vai variar porque ela é produzida por uma fonte independente. Então eles são motores de velocidade constantes e isso constitui a sua principal aplicação. Eles são utilizados somente para grandes potências devido ao seu alto custo de fabricação. Imagina você construir um rotor inteiro de um ímã permanente ou ter que alimentar ele com uma fonte de corrente contínua. Então eles são só para alta potência e para usos muito específicos, onde a velocidade tem que ser muito controlada. A velocidade nesse tipo de motor é dada por essa fórmula aqui, 120 vezes a frequência de alimentação do sistema dividido pela potência. Olha só, já nos motores assíncronos ou motores de indução, o meu rotor ele possui na forma de gaiola. Ou seja, a gente tem vários condutores aqui presos em um material ferromagnético, mas eu não tenho alimentação no meu rotor. Ou seja, a corrente que vai gerar no rotor, que vai entrar dentro do campo magnético e vai gerar força eletromagnética, ou seja, eu tenho uma corrente no meu rotor, essa corrente está dentro de um campo magnético, vai gerar assim uma força eletromagnética fazendo um movimento de rotação. No meu motor síncrono, essa corrente no rotor ela é de uma fonte externa. No meu motor assíncrono, ela vai ser induzida pelo campo magnético variável do meu estator. Como ela é induzida pelo campo magnético variável do meu estator, como ela é induzida pelo meu campo magnético variável do meu estator, ela tem um certo, a gente pode falar assim, um escorregamento, tudo bem? Entre a geração e induzir. Por isso que esse motor, quando a gente coloca uma carga nele, ele tende a variar um pouco a velocidade, porque ele precisou de mais força aqui, tem uma variação na corrente gerada. Esse tipo de motor, como que a gente calcula a velocidade dele? A velocidade dele é a velocidade síncrona vezes a velocidade nominal. A velocidade nominal seria a velocidade que ele funcionaria se ele fosse um motor síncrono. Essa é a velocidade síncrona. E a velocidade do motor é a velocidade real dela. Tudo bem? Bom, antes de continuar essa parte aqui, eu vou passar para vocês agora, eu vou colocar aqui para vocês um videozinho sobre o motor de corrente alternada.
motores de indução são as máquinas elétricas mais comumente usadas. Eles são mais baratos, resistentes e fáceis de manter comparado às suas alternativas. Neste vídeo, nós iremos aprender o funcionamento de um motor trifásico com gaiola de esquilo. Ele tem duas partes principais, o estator e o rotor. O estator é a parte estacionária e o rotor é a parte rotativa. O estator é feito através de lâminas de aço finas com ranhuras com alta permeabilidade dentro de uma carcaça de aço ou ferro fundido. O enrolamento é colocado em ranhuras no estator. Quando uma corrente alternada trifásica passa através dele, algo muito interessante acontece. Ele produz um campo magnético rotativo. Para melhor entender este fenômeno, considere um enrolamento trifásico simplificado com apenas 3 bobinas. Um fio, sendo atravessado por esta corrente, produz um campo magnético em volta dele. Agora, para este arranjo especial, um campo magnético é produzido por uma corrente trifásica, como é mostrado. No instante particular, com a variação da corrente, o campo magnético toma uma diferente orientação. A partir dessas 3 posições, fica claro que é como um campo magnético de força uniforme rodando. A velocidade de rotação do campo magnético é conhecida como velocidade síncrona. Suponha que você está colocando um condutor fechado dentro dele. Uma vez que o campo magnético é flutuante, uma força eletromotriz irá ser introduzida no circuito de acordo com a lei de Faraday. A FM irá produzir uma corrente através do condutor fechado. Então, acontece que a corrente está circulando no condutor fechado dentro do campo magnético. Isto produzirá a força magnética no condutor fechado, de acordo com a lei de Lorentz. Então, o condutor fechado irá começar a rotacionar. Um fenômeno semelhante acontece dentro de um motor de indução. Em vez de um simples condutor fechado, algo muito semelhante a uma gaiola é usado. Uma corrente trifásica alternada passando através do enrolamento do estator produz um campo magnético rotacional. Então, como no caso anterior, a corrente será induzida nas barras da gaiola, cujo está em curto com os anéis, e esta irá começar a girar. Este é o motivo que este motor é chamado de motor de indução. A eletricidade é induzida no rotor por indução magnética ao invés de uma conexão elétrica direta. Para melhorar a indução eletromagnética, lâminas de ferro isoladas, que são pequenas fatias de ferro, certificam que a corrente de Foucault será mínima. Esta é outra grande vantagem do motor de indução trifásico. Ele mesmo se dá a partida. Você pode perceber que o campo magnético e o rotor estão girando. Mas em que velocidade o rotor gira? Para obter essa resposta, vamos considerar diferentes casos. Considere um caso em que a velocidade do rotor é a mesma velocidade do campo magnético. Uma vez que ambos giram à mesma velocidade, os condutores vão sempre experimentar um campo magnético constante. Assim, a FM e nem a corrente serão induzidas, significando zero de força nas barras do motor, de modo que o rotor vai gradualmente desacelerar. Assim que o rotor desacelera, ele vai sentir um campo magnético variante. Assim, a corrente será induzida e a força irá aumentar novamente e o rotor irá acelerar. Resumindo, o motor nunca poderá acelerar até a velocidade do campo magnético. Ele gira numa velocidade específica, cuja é minimamente menor que a velocidade síncrona. A diferença entre as velocidades síncrona e a velocidade do rotor é conhecida como escorregamento. Forças rotativas mecânicas são transferidas por meio do eixo. Em suma, em um motor de indução, a energia elétrica é introduzida pelo estator e tirada do motor. A rotação mecânica é recebida do motor. A perda de energia durante a operação do motor é dissipada em forma de calor. Então, um ventilador na outra extremidade ajuda a resfriar o motor. Bom, muito obrigado e até mais. Bom, pessoal, por hoje eu vou parar, porque a parte teórica de motor CA meio que é essa. Agora a gente vai entrar na parte de conta, de velocidade, de escorregamento. Então a gente
Vamos deixar por enquanto, se for necessário a gente vai trabalhar ela sim à distância, mas para essa primeira aula ela acaba aqui. Eu estou à disposição a todo mundo para tirar dúvida, pode me mandar um e-mail, pode me procurar nas plataformas que vocês têm contato comigo e juntos a gente vai sair dessa, viu? Um grande abraço a todos.